Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando... Olá, aqui para mais um momento de conversa, mais um momento de partilha. Esse é o nosso quadro Experiência de Deus na Vida de Pessoas. Hoje nós queremos conversar um pouquinho com o diácono Valmir aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, nos ajuda aqui nas atividades pastorais, e nós queremos trocar ideia, conversar um pouquinho sobre a experiência de Deus na vida do nosso querido diácono Valmir. E para começo de conversa, diácono, é sempre muito difícil esse exercício, mas para que o povo que vai acompanhar essa nossa conversa no YouTube, quem é diácono Valmir? Bom dia, padre. Diácono Valmir é marido da Maria Valéria, pai do Tiago e do Felipe, aposentado, professor, que trabalhou muito, mais de 40 anos, trabalhou em empresas particulares, empresas públicas, mas me aposentei como professor. Trabalhei 20 anos na área administrativa de empresas e trabalhei 33 anos na área de educação. Passei por todos os níveis da educação. Fui secretário de educação, na época era diretor de educação, fui diretor de escola, fui vice-diretor, trabalhei no curso superior dando aula em faculdade, que era um sonho. Confesso que sou uma pessoa realizada profissionalmente. Fui muito feliz em todos os trabalhos que tive. Tive vários obstáculos, como todo mundo tem, mas sempre confiei na providência de Deus. Sempre estive presente com Deus. Deus estava sempre presente na minha vida. Sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz na minha família. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que me ajuda muito, uma pessoa que eu amo muito. Então, sou uma pessoa feliz. Muito bom. O senhor trabalhou, ainda trabalha, né, entre aspas, na educação, e muitos passaram, né, na sala de aula com o senhor, muitas pessoas que já estão também ingressando na carreira profissional, né? Que bom, essa é uma experiência fantástica na sua vida. Diácono, gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos acompanhando um pouquinho da sua experiência na igreja. O senhor sempre foi católico, a sua família também sempre foi católica. Como que o senhor recebeu essa instrução na sua família? Fale um pouquinho para nós da sua experiência de igreja, né? Como que foi todo esse percurso que o senhor fez na vida profissional e também a sua experiência na vida eclesial. Como que o senhor viveu, como que o senhor manifestou a sua fé? Evidentemente, o senhor fez, né, também os seus filhos ingressarem nesse caminho. Conte para nós um pouquinho dessa sua experiência, da sua experiência com a igreja, perpassando aí na sua vida profissional, na sua existência, naquilo que é o diácono Valmir. Como que é a sua experiência com a igreja nesse processo? Eu nasci numa família católica, praticante, uma família que sempre buscou muito a oração, a palavra de Deus. Meus avós paterno, o meu avô, eu não conheci minha avó, a minha avó faleceu quando meu pai tinha 13 anos, portanto eu não conheci, mas o meu avô eu conheci. Ele morava no sítio, não perdia a missa. Naquela época, ele vinha a pé do sítio, andava mais de horas para a missa, e ele passava sempre na minha casa, né, na casa dos meus pais, comprava cangalha e deixava um saquinho de cangalha, nos visitava e ia embora a pé. Não perdia a missa nem um domingo. A minha avó, o meu avô,
materno também eu não conheci, porque logo que eu nasci ele faleceu. Mas a minha avó, sim. Eu morei com a minha avó, e a minha avó, Maria, era uma pessoa fervorosa. Uma pessoa que também, na época, tinha a matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, só em Porto Feliz. Ela não perdia a missa, e além de não perder missa, ela cobrava de todos os netos. Ela cobrava para participarem da missa. Ai daquele que não fosse. Ela, até os meus primos, né, que não participavam, eles tinham medo de conversar com a minha avó. Fugiam da minha avó, porque ela pegava no pé. Então ela sempre foi muito fervorosa, rezava terço nas casas. Minha avó foi um exemplo de vida. E eu tive a oportunidade de conviver com essa mulher de fé, essa mulher de garra. Ela não sabia ler, não sabia escrever, não participou da escola na época, né? Mas depois de muita idade, ela já era bem idosa, ela fez o Mobral. O sonho dela era aprender a ler, e ela conseguiu. Aprendeu, ela pegava o caderninho, ia na escola à noite. Depois de idosa, ganhou um prêmio da aluna mais velha de Porto Feliz na época. Olha que legal. Ela foi uma mulher exemplar. E a minha mãe? A minha mãe também, minha mãe e meu pai, sempre buscaram a igreja, sempre participaram. Minha mãe rezando o terço nas casas, rezando o terço, quando as pessoas faleciam, ela ia rezar na casa das pessoas. Então, eu nasci num berço católico, tive bons exemplos, não só de participação, mas de vivência, né? Os valores cristãos sempre foram bem demonstrados e ensinados na minha vida. E os meus filhos, graças a Deus, eu consegui, através também do exemplo, que é só o exemplo que fixa na pessoa. As palavras são importantes? São importantes. Mas se você não viver essas palavras, de nada adianta as palavras, ela tem que ter vidas. Senão são palavras mortas, né? Palavras que saem da boca e caem no chão. E os meus filhos, graças a Deus, eu tenho a graça, não posso participar com eles, porque eles não participam aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eles, desde criança, participam na Mãe dos Homens. Meu filho, os dois já foram ministros da Santa Comunhão. Dão catequese os dois, na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. O mais velho é vicentino, faz parte da equipe Nossa Senhora. O mais novo canta na missa, agora canta com a namorada nas missas, inclusive amanhã vai cantar à tarde. O mais velho também canta, tem o coral dos filhos dos diáconos que eles cantam. Então eu tenho essa graça, sabe? Meus filhos sempre são muito religiosos, e minha esposa também, eu não posso, também vem de uma família religiosa, mãe que foi ministra, catequista, enfim, tio que foi diácono também, ela é sobrinha do diácono, falecido diácono Paulo. Então eu tenho um berço de ouro, tive um berço de ouro, e graças a Deus, por obra de Deus, é Deus que me colocou nessa família, nesses exemplos. E eu não esqueço dos meus avós, né? Até me emociono quando falo da minha avó, porque convivi muito tempo com ela. Deve ser dela também que o senhor recebeu o dom de ser professor, né? A profissão de educador. O senhor disse que ela estudou, teve a oportunidade de estudar já depois, né, depois de adulta. Então deve ter sido dela que o senhor herdou a vocação, né, vamos dizer assim, a educação. Diácono, eu gostaria de aprofundar um pouquinho. O senhor disse que a sua avó fazia pacotinho de cangalha. Para os jovens, para os adolescentes, para as pessoas que estão nos acompanhando, o senhor poderia explicar um pouquinho mais o que é cangalha? Acho que muitos jovens, né, e muitas pessoas que estão nos acompanhando talvez não conheçam. Cangalha é um biscoitinho parece pão torrado, ele é torcidinho, assim, que vende na padaria até hoje. Eu conheço como cangalha, pode ser que tenha um outro nome, né? Mas é esse biscoitinho. Até hoje eu compro e recordo. A lembrança da avó. Então, uma história que eu fiquei, que eu tive conhecimento logo que eu cheguei na paróquia, eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho também,
para as pessoas que estão nos acompanhando no canal Pescadores, quem é o seu padrinho de batismo? O meu padrinho de batismo é o padre Donizete Tavares de Lima. E todo ano nós íamos, desde criança nós íamos em Tambaú, porque minha mãe, ela recebeu uma graça em Tambaú, logo depois, eu era nenezinho, minha mãe ficou muito doente, e nenhum médico conseguia curar a minha mãe. E daí minha avó, meus pais, que já conheciam, né, Tambaú, já conheciam o padre Donizete, meu pai levou minha mãe até Tambaú. E ela recebeu essa graça, ela voltou de lá curada. O padre tocou na minha mãe, Deus usou o padre, e ela conseguiu a graça. Veio de lá curada, não tinha mais nada. Minha mãe, ela vivia como louca. Ela, sabe, nós não podíamos nem ficar em casa, nós ficávamos com a minha avó, porque ela não tinha condições de cuidar, meu pai já estava desesperado, e ela recebeu essa graça em Tambaú. E depois, meu pai e minha mãe foram para Tambaú, me levaram ainda bebê, e eu fui batizado, e o padre Donizete, que foi o meu padrinho. Outro padre celebrou a cerimônia do batismo, e ele foi o meu padrinho de batismo. Inclusive, eu estive lá na beatificação do padre Donizete, participei como diácono da Santa Missa, e Dom Júlio também estava lá, o nosso arcebispo. Olha que bacana isso que o diácono acabou de nos contar. Ele foi batizado pelo padre Donizete, que agora é beato, né? O diácono tem como padrinho, né, alguém que já, né, logo, se Deus quiser, será declarado santo pela igreja, né, pelos milagres, pelas histórias. Olha que coisa bonita. E o senhor teve a oportunidade de estar na missa de beatificação, né, em Tambaú? Estive, inclusive, uma observação, padre. No meu batistério, documento de batismo, não aparecia o nome do padre Donizete. Eu, durante a vida toda, a minha madrinha Marina, que é a minha tia, que foi minha madrinha na época, e o nome do padrinho sempre constava. Eu tenho, inclusive, a xerox dessa certidão, porque a original eu tive que devolver para a igreja quando fui ordenado. E ela constava que o padrinho era Nosso Senhor Jesus Cristo. Oh. Eu sempre achei aquilo, falei, mas por quê? Né? Mas não sabia, porque sabia que o padre Donizete era meu padrinho, mas não entendia o porquê. Sempre Nosso Senhor Jesus Cristo. Madrinha, Marina, Martellini e padrinho Nosso Senhor Jesus Cristo. Estava dessa forma. Bom, e foi durante muitos anos. Depois de 40 anos, mais de 40 anos, quando eu fui ordenado, o padre Isaac pediu todos os documentos, inclusive a certidão do batismo. E eu levei. Quando chegou lá, ele falou, mas não pode, como que pode? Não, isso, eu falei, padre, eu não sei, a minha vida toda sempre foi assim. Daí ele ligou para Tambaú, a secretária ligou e pediu uma nova certidão. Daí veio com o nome do padre, hoje tento com o nome do padre Donizete Tavares de Lima. Eu tenho, inclusive, a xerox, guardei a xerox, tanto Nossa, da que curioso velha isso. como da nova. Bom, com certeza já era o próprio Senhor, né, traçando o rumo da sua vida. O senhor teve uma experiência familiar católica, uma experiência religiosa muito boa. Teve como padrinho alguém que já é beato, e logo será santo. Nesse processo, como que nasceu? Hoje nós sabemos, né, nós inclusive já apresentamos, ele é diácono permanente, mas como que nasceu a vocação para o diaconato? Como que foi esse processo? Né? Foi a convite de um padre, a convite de um bispo? Como que o senhor, vivendo toda essa experiência bonita na vida de fé, na vida da igreja, com a sua família, com a sua avó, com os seus pais, e agora, né, também tendo a oportunidade de passar isso para os seus filhos, como que entrou a vocação diaconato? Como que o senhor foi, né, ingressou no diaconato aqui na cidade de Porto Feliz? Como que foi esse processo? A vocação nasceu desde o dia que eu nasci, acredito, porque aconteceram coisas na minha vida que humanamente não dá para explicar. Eu não comento isso com ninguém. Quando
eu era pequeno, bem pequeno, tinha 4 anos, 5 anos, nós morávamos numa casinha bem simples, onde para descer, para ir na cozinha, tinha que descer uma escada. E era no meio do mato. Tinha mato por volta da casa, não tinha casa do lado. Nós morávamos no meio do mato. Meu pai sempre trabalhou na roça, minha mãe cortava cana, meu pai cortava lenha. Então era uma família muito simples. E um dia, eu me lembro disso, só que isso eu guardei no meu coração, e minha mãe também se lembrava disso. Eu acordei chorando, estava na soleira da porta que dava para a saída da casa, chorava e chorava e chorava, e minha mãe foi lá e me perguntava, mas o que você tem? E eu falava que eu queria ir embora com a mãezinha do céu, que eu queria ir embora com ela, que ela tinha aparecido, e ela foi embora e eu queria ir com ela. Isso ficou na minha mente, nunca comentei isso com ninguém. Passou-se 40 anos, um dia, pouco antes da minha ordenação, tinha aqui em Porto Feliz o grupo forte da renovação, e eles fizeram muitas orações, tanto para mim quanto para o Paulo. E a dona Esther, que já é falecida, participava desse grupo de oração. E um dia ela me ligou e pedindo que eu fosse à sua casa, que ela queria rezar por mim. Eu fui. E ela rezou, fez a oração e tal. E de um momento, nunca comentei isso com ela e com ninguém, e ela falou, a santa que apareceu para você quando você era criança é Nossa Senhora das Graças. Eu fiquei abismado, porque eu nunca comentei isso com ela, né? E também nunca comentei com ninguém, estou comentando agora aqui, com minha esposa sabe, meus filhos sabem, eu não comentava com ninguém. Bom, isso aconteceu e eu falei, Nossa Senhora das Graças. E logo depois que eu fui ordenado diácono, passou um tempo, eu fui como orientador da equipe Nossa Senhora, né, como conselheiro da equipe Nossa Senhora das Graças. A equipe já era nossa, não foi eu que escolhi o nome. Bom, depois, que eu já contei, do padre Donizete, né, e a vocação depois surgiu também quando um dia eu era ministro, já era ministro da Santa Comunhão na Mãe dos Homens, né? Trabalhei em encontro de casais, dando palestra, em reencontro, 2 anos em Salto com o padre Mário Negro. Enfim, tive toda uma trajetória, né? Trabalhei muitos anos no curso de batismo, também dando palestra. E um dia eu fui levar o padre Isaac fazer uma visita para uma senhora que eu levava à comunhão, que estava doente. Na volta, ele desceu do carro, quando ele abriu a porta, ele falou para mim, olha, eu vou lhe fazer um convite. Eu falei, mas não sabia, nem imaginava qual era o convite. Ele falou, você não quer se preparar para o diaconato? Mas não dê a resposta agora, pense. E eu pensei, e fiquei pensando, comentei com a minha família não fez nenhuma oposição, mas eu não dava resposta. Eu falei, quem sabe o padre esquece, né, porque eu não sabia. E passou o tempo, passou quase um mês. Eu fui visitar a dona Mariazinha, que também era ministra da comunhão, ela estava doente, esposa do seu Tote, já falecido. E quando eu chego na casa da Mariazinha, quem estava lá? O padre Isaac. Também estava visitando a Mariazinha. Quando eu entrei, ele perguntou, e a resposta? De imediato eu falei, eu aceito. Sem pensar, ele falou, eu aceito. Né? E aceitei. Eu sempre na minha vida achava que Deus queria alguma coisa a mais. Eu fiz parte muito tempo do primeiro grupo de jovens da São João Batista, né, um grupo excelente, participei muitos anos do grupo de jovens, mas eu achava que Deus queria alguma coisa a mais de mim. Quando era jovem, pensei no sacerdócio, pensei em entrar no seminário, mas percebi que não era a minha vocação. E de repente surgiu esse convite, aceitei, minha vida mudou para melhor, com certeza. Não me arrependo em momento algum de ter respondido, ter dado aquele sim. Sou muito feliz no meu ministério. Sei que é um ministério de serviço, de doação e de entrega. Como eu disse para o senhor, eu gostaria de ver meu filho cantando nas missas, gostaria de ter visto meu filho muitas vezes distribuindo comunhão na missa. Eu
sou privado, mas sabia das privações que eu iria ter, né? Mas Deus me compensou de outro lado, de outra maneira, né? Todas as vezes, quando os meus filhos eram pequenos ainda, eu saía para celebrar. Eu era ministro, daquela época não existia ministro da palavra e da Santa Comunhão. Era ministro se você celebrava e também... E fazia tudo. Eu ia em sítio celebrar e deixava a minha esposa com meus filhos, né? Ficava pouco, meus filhos também davam aula, então ficava muito pouco. Mas Deus ia cuidando, Ele ia orientando, então sempre tive essa certeza. E a minha vocação, acho que foi durante toda a vida de tudo que aconteceu comigo. Deve ser por isso que o padre Donizete colocou como padrinho de batismo no seu batistério o próprio Senhor, né? Eu acredito que sim. O Senhor já estava preparando o caminho. O Senhor é diácono permanente, né? O que é diácono permanente? Existe uma outra modalidade de diácono? Como que é isso? Sim, existe o diácono permanente e o transitório. O transitório é o jovem que entra no seminário com intenção, com a vocação, que tem a vocação para ser padre. Então, ele é ordenado diácono transitório por um certo tempo, como preparação, né? E como também para confirmar a sua vocação, se realmente é essa vida, né? É essa entrega que ele quer fazer para Deus. Então, ele é transitório por um tempo e depois ele é ordenado presbítero. O diácono permanente não, são homens casados, só pode ser ordenado com uma certa idade, não muito jovem, mas homens casados que já têm um trabalho na igreja. O padre apresenta a comunidade, tem que ser aceito pela comunidade, a família tem que aceitar, inclusive assinar um documento. Se um dos filhos ou a esposa não aceitar, não é ordenado. Não é ordenado. Nós tivemos casos de diácono que ele queria ser ordenado na arquidiocese, mas um dos filhos não aceitou, ele não foi ordenado, não é ordenado. Tem que ter aceitação, porque é uma entrega da família. E ele é permanente, ele não pode casar mais, pode ser homem casado, por isso que se evita ordenar diácono permanente solteiro. Porque se ele for solteiro, ele não pode casar mais também. Mas isso é interessante. Quer dizer, a igreja escolhe, e é a igreja que escolhe, não é a pessoa que se apresenta, a igreja que escolhe, já casado, né? Se Deus o livre acontecer do diácono ordenado ficar viúvo, se ele quiser casar novamente, ele precisa de uma licença da igreja. Do Vaticano. Isso é importante a gente dizer. Então, a igreja escolhe diácono casado, e ele disse, você ouviu, diácono transitório e diácono permanente, né? Diácono permanente é ele, na vida diaconal. Eu, enquanto padre, também fui ordenado diácono. Porém, fui ordenado diácono transitório. Então, só para o nosso público saber dessa diferença. Então, a igreja escolheu, a convite do padre Isaac, o senhor aceitou o diaconato, e já se passaram quanto tempo? 20 anos. Vai 20 fazer anos. Em setembro agora. O senhor foi um ano antes da paróquia nascer. Isso. A paróquia Em Nossa 2000 Aparecida. A paróquia Nossa Aparecida nasceu em 2001, né? O ministério diaconal do senhor nasceu em 2000, um ano antes da criação da paróquia. Diácono, para finalizar esse nosso momento de partilha, essa conversa, nós estamos vivendo um tempo atípico na nossa história, e acredito que muito difícil para todo mundo, que é essa história de pandemia, de coronavírus. Como que o senhor está vivendo esse momento difícil? O senhor também já está acima de 60 anos, entrando já que o pessoal chama de zona de risco, idade de risco. Como que o senhor está vivendo esse momento difícil na nossa história? Estou vivendo com muita preocupação, mas com muita esperança e com muita fé. Sou privado de fazer aquilo que gosto,
celebrar, participar das Santas Missas, visitar as pessoas doentes. Não posso fazer mais isso, né, nesse momento. Mas sei que isso vai passar. Fico em casa, rezo bastante, né, converso muito com a minha esposa, estou fazendo um álbum de todas as fotos, resgatando as fotos antigas. Só não consegui do meu avô, mas já procurei por tudo quanto é canto, estou ligando para os meus parentes. Então, eu acho que é um momento também, esse momento de reclusão, um momento de repensarmos a nossa vida, repensarmos o nosso ministério. Nada acontece por acaso. Deus não castiga ninguém. A pandemia não é castigo, não. É coisa do próprio homem, o homem que trouxe todas as porcarias para o mundo, e ele está colhendo aquilo que ele plantou durante o tempo. Mas eu acho que é um tempo para a gente repensar um pouquinho, parar um pouquinho, valorizar mais a participação nas Santas Missas. Hoje nós só podemos assistir à missa, não podemos participar, né? Mas quando participamos, será que participamos de fato? Será que nos entregamos ao Deus da nossa vida, que se faz presente? E muitos não têm essa consciência de que Deus está ali, estão tão preocupados com tantas coisas que distraem de uma celebração, e não prestam atenção no essencial, que é Jesus Cristo, que se faz presente na pessoa do Padre, enfim, na Santa Eucaristia, na Santa Palavra. Então é um momento para refletirmos. Eu espero que a pandemia vai acabar. Vai acabar. Só que eu espero que as pessoas voltem de maneira diferente. Que as pessoas voltem com uma fé mais ardente. Que as pessoas voltem, de fato, vivenciando aquilo que estão celebrando. Que saiam da igreja renovados, diferentes. Não pode sair a mesma pessoa. Ninguém que entra numa igreja para participar de uma Santa Missa pode sair o mesmo. Todos aqueles que se encontraram com Jesus durante toda a história da humanidade nunca saíram a mesma pessoa. Foram transformados, foram lavados, foram renovados, homens novos, mulheres novas. Então eu espero, tenho fé que isso vai acontecer. Talvez não na sua totalidade, mas numa boa parte das pessoas. Isso é o que eu espero. E que aconteça isso comigo também, porque eu também faço parte desse povo, apesar de ter recebido o sacramento da ordem, mas eu também faço parte dessa comunidade. E também aproveitando, eu queria que eu fui ordenado para trabalhar nesta paróquia. Na época não tinha padre para vir aqui, ia se criar uma diaconia. Eu e o diácono Paulo íamos trabalhar aqui. Mas depois o padre Jorginho, ele estava procurando, ele veio, ele estava em Itu, ficou sabendo e ele veio para cá, né? Então eu sempre fui desta paróquia, e sinto muito feliz em participar dessa paróquia. Sou muito feliz, amo essa paróquia, as pessoas, as comunidades. Sinto uma falta tremenda nessa pandemia de encontrar com as pessoas, de conversar com as pessoas, mas isso faz parte. Talvez até para valorizar mais a comunidade. Para mim, como diácono, valorizar as comunidades que eu participo, as pessoas, sempre estou lembrando delas nas minhas orações, nas laudes, né? Hoje já rezei as laudes de manhã, coloco pela comunidade, rezo pelo bispo, pelos padres, que muitas vezes nós não rezamos, pelos seminaristas, pelos ministros leigos, enfim, rezo por todo o povo de Deus. Que bom, essa experiência maravilhosa que o senhor vive, né, no tempo presente, fruto também da experiência religiosa que o senhor viveu com toda a sua família. Agradeço de coração ter aceito o nosso convite para partilhar um pouquinho conosco essa sua experiência de vida aqui no canal Pescadores, e este é o quadro Experiência de Deus na Vida de Pessoas. Conversamos com o diácono Valmir, a quem agradecemos pela disponibilidade e pela liberdade de partilhar conosco a sua experiência de vida, e que possamos cada vez mais crescer nesse caminho. Uma última palavra para os nossos seguidores do canal Pescadores.
uma palavra de esperança, uma última palavra sua para os nossos seguidores. Eu que agradeço, Padre, a oportunidade de poder estar aqui, de partilhar um pouquinho da minha vida. E a palavra que eu deixo é que não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Confiemos em Deus. Deus provê tudo. Basta não desanimar. Não tenhamos medo da pandemia. Tenhamos sim cuidado. Né? Cuidado, mas medo não. Medo não. Coloquemos essa situação e a nossa vida nas mãos do Senhor. Que assim seja. Esse é o canal Pescadores da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Esse é o nosso quadro Experiência de Deus na Vida de Pessoas. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo